Temos agora a ficha de atividades número 13. Vamos resolvê-la. Estás preparado? Vamos lá então. Esta ficha tem 5 exercícios e vai tratar, no fundo, da tabuada dos dois, né? Vamos analisar a primeira questão. A primeira pergunta diz assim: completa a tabela. No fundo tens aqui a tabuada 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 3 até 2 vezes 10. E faz aqui uma ressalva: para calcular o dobro do número multiplica-se por 2, né? Quando queremos duplicar qualquer coisa é multiplicar por 2, quando queremos dobrar qualquer coisa, o dobro de qualquer coisa é vezes 2, né? Certo? Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos lá então. Neste problema eu vou-te mostrar aqui uma máquina especial, que é a máquina que duplica ou dobra, né? Tens aqui uma máquina, se nós não metemos nada, não metemos nenhuma bola, não sai nenhuma bola. Portanto é 2 vezes 0 é 0. Vês aqui a tabuada circular, não é? Se meteres uma bola, o que é que acontece? Se meteres aqui uma bola na máquina, o que é que vai acontecer? Ela entra na máquina e vai duplicar, vai dobrar. Né? Duplica ou dobra. Porque é 2 vezes 1 é 2. O dobro de 1 é 2. E se for duas bolas, o que é que acontece? Vai a primeira bola, duplica, né? E vai a segunda bola e duplica também. Temos 4, isto é, passamos a ter, em vez de duas bolas, dois grupos de 1, passamos a ter dois grupos de 2. Um grupo, dois grupos. Tá, 2 vezes 2 é 4. Dois grupos de 2 são igual a 4. É uma adição de duas parcelas iguais a 2. Portanto, 2 mais 2, 4. Se for 3 bolas, duplica a primeira, duplica a segunda e vai duplicar a terceira. Portanto, no fundo tens quantos grupos? Tens um grupo de 2, mais um grupo de 2, mais um grupo de 2. Tens 3 grupos de 2, né? Certo? Ou 2 grupos de 3. Cá está. 2 grupos. 1, 2. Sabes que a multiplicação é comutativa. 2 grupos de 3, ou a tabuada, se for a tabuada dos 3, 3 vezes 2 é 6 na mesma. Neste caso temos 2 grupos de 2. Certo? Se for 4 bolas, o que é que nós temos? Duplica a primeira, duplica a segunda, duplica a terceira e vai duplicar a quarta. E obtemos quantas bolas? Obtemos 2 grupos de 4. Cá está, 2 grupos de 4. Certo? Se for 5, é a mesma coisa. Duplica a primeira, duplica a segunda, duplica a terceira, duplica a quarta e vai duplicar ou dobrar a quinta, certo? E então o que é que nós obtemos? Obtemos 2 grupos de 5. Cá está, um grupo de 5 mais um grupo de 5. 5 mais 5 são 10. Cá está, 10. 6 bolas. A mesma coisa. Duplica a primeira, duplica a segunda, dobra a terceira, né? Dobra a quarta, dobra a quinta e dobra a sexta, ou duplica a sexta, é a mesma coisa. Dobrar ou duplicar é a mesma coisa. Temos 2 grupos de 6. Cá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolas mais 6. Duas parcelas iguais a 6, uma adição é igual a 12. Se for 7, é a mesma coisa. Duplica a primeira, duplica a segunda bola, duplica a terceira, duplica a quarta, duplica a quinta, duplica a sexta e duplica a sétima. Certo? E então o que é que nós temos? Temos 2 grupos de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos um grupo mais um grupo, 2 grupos de 7. Se for 8 bolas, é a mesma coisa. Duplica a primeira, duplica a segunda, duplica a terceira, duplica a quarta, duplica esta quinta, a sexta, duplica a sétima e duplica a oitava. E neste caso, quantos grupos é que nós vamos ter? Vamos ter na mesma 2 grupos, mas de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um grupo de 8 mais um grupo de 8. Ou seja, uma adição de duas parcelas iguais a 8.
8 mais 8, 16. 9 bolas. Duplica a primeira. Duplica a segunda. Duplica a terceira. Duplica a quarta. Duplica a quinta. Duplica a sexta. Duplica a sétima. Duplica a oitava. E duplica a nona. E agora vamos ter quantos grupos? Vamos ter na mesma 2 grupos, mas de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 9 são 18. Adição 2 vezes 9 é uma adição de 2 parcelas iguais a 9. Cá está, 9 mais 9 dá 18. Finalmente, temos o 2 vezes 10, não é? Se nós temos aqui 10 bolas, significa que vamos duplicar. Quantas bolas é que vamos ter? Vamos ter 20 bolas, não é? Vamos ter 2 grupos disto. De um grupo passamos a 2. Portanto, um grupo de 10 passa a 2 grupos de 10. É o que nós vamos ver. Elas vão duplicar, vamos acelerar isto. E vamos aguardar pela última. Certo? E duplica. E cá estamos os 2 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um grupo de 10 mais um grupo de 10 é igual a 20. Portanto, 2 vezes 10 é uma adição de 2 parcelas iguais a 10. 2 parcelas, uma de 10 mais outra de 10 dá 20. Compreendeste? Resumindo, o que é que nós temos? 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 8 16, 2 vezes 9 18, 2 vezes 10 20. No fundo, a tabuada dos 2 é contar 2 em 2, se reparares, não é? Começamos em 0, mais 2 dá 2, mais 2 dá 4, 6, 8, é sempre 2 em 2, porque nós estamos a multiplicar, estamos a dobrar. Aqui 1 passa a 2, 2 passa a 4, no fundo é contado 2 em 2. Né? Se for a tabuada dos 3, como tu depois vais ver, é contado 3 em 3. Não é? A tabuada dos 4 é contado 4 em 4. Vamos agora à segunda pergunta. Diz o seguinte: desenha o dobro destas peçazinhas, destes discos, e aqui o dobro destas bolas. Quantos discos é que tens aqui? 1, 2, 3, 4, queres o dobro disto. E aqui tens 5 bolas, que és o dobro disto. Depois chama-nos aqui a atenção que qualquer número multiplicado por 0, o resultado é 0. Nós já sabemos, não é? Vimos na máquina. Na máquina duplica, se meteres lá, se não meteres nenhuma bola, não sai nenhuma. Mas não é só na máquina duplica. Em qualquer multiplicação, se um dos fatores for igual a 0, o resultado, o produto é sempre 0. Certo? Nós estamos a multiplicar por 0 uma coisa. Estamos a anular, não é? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos lá então ver. O dobro destes 4 discos. O que é que significa? Significa que vamos ter 4 mais 4. O dobro disto, não é? É 4 mais 4. É duplica. Passamos de um grupo de 4 a 2 grupos de 4. Cá está, 2 grupos de 4 é igual a 8. Repara que 8 é igual a 8, 2 vezes 4 é a soma de 2 parcelas iguais a 4. 4 mais 4. 4 mais 4, cá está, 4 do primeiro grupo mais 4 do segundo grupo, dá 8, certo? E no segundo caso, tens o dobro de 5 bolas, portanto, vai aparecer, em vez de um grupo de 5 bolas, vai aparecer o quê? Vai aparecer 2 grupos de 5 bolas, não é? Cá está, 5 mais 5, não é? 2 vezes 5 é uma adição de 2 parcelas iguais a 5. 5 mais 5 são 10, e vai 1, baixas o 1, são 10. Cá está, não é? Correto? Portanto, resumindo, o dobro de 4 é 8, o dobro de 5 é 10. Não te esqueças que o dobro significa duplicar ou tabuada dos 2, não é? Agora temos a terceira pergunta, diz: completa estas afirmações. O dobro de 4 é um determinado número, o 8 é o dobro de um número. 10 é o dobro de um número, o dobro de 5 é um número. Pousa o ouvido para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O dobro de 4, o que é que significa o dobro? Quando nós escrevemos aqui o dobro, significa tabuada dos 2. 2 vezes. O dobro de 4 é 2 vezes 4, certo? No fundo, o que quer dizer isto qual é o resultado da multiplicação de 4 por 2. Qual é o resultado? Já sabemos que é 8. O resultado é 8. Da multiplicação de 4 por 2. Ou, qual é o dobro de 4?
Qual é o dobro de 4? Já sabes que é uma adição de duas parcelas iguais a 4 é 8, certo? Correto? Portanto, nós vimos na máquina, quando metemos 4 bolas, duplica. Em vez de um grupo de 4, passamos a ter 2 grupos de 4. Um grupo passa a 2 grupos, está aqui 2 vezes, 2 grupos de 4. E o 8 é o dobro de quê? Qual é o número, não é? No fundo, a pergunta é quê? Qual é o número que multiplicado por 2, qual é o número, já sabemos que é o 4, que multiplicado por 2 dá 8. O 8 é o dobro de que número? Isto é a mesma pergunta, de outra maneira. Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 8? Já vimos que é o 4. Ou seja, qual é o número cujo dobro é 8? Qual é? Qual é o número cujo dobro é 8? Cá está, 8. Qual é o número cujo dobro, duas vezes, é 8? É o 4. Cá está, as parcelas. Parcela 4. Né? Quais são as parcelas iguais que somadas, duas parcelas iguais que somadas dá 8? É 4. Já vimos também que para ser 8 bolas na máquina foram necessárias meter 4. Né? Metade. Né? É metade. Né? O dobro de 4 é quanto? É 8. Certo? 8 é o dobro de 4. Portanto, este é o resumo deste problema. Agora temos o dobro de 5. O que é que significa o dobro de 5? Qual é o resultado da multiplicação de 5 por 2? É 10, não é? Qual é o dobro de 5? É uma adição de duas parcelas iguais a 5. 5 mais 5 dá 10. Baixas um 1, é 10. E já viste na máquina duplica que para termos 10 bolas à saída, portanto isto é 2 grupos de 5, foi preciso meter um grupo de 5. Isto é, para ter 10 bolas foi preciso meter 5. Portanto, o dobro de 5, qual é? Quantas são? 10. 10 é o dobro de quanto? Qual é, no fundo a pergunta é a seguinte, qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 10? Qual é o número? Estamos a ver que é o 5, não é? Qual é o número? Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar igual a 10? É o 5. Qual é o número cujo dobro é 10? É o 5. Né? Isto é, uma adição de duas parcelas iguais a 5 dá 10. Qual é o número cujo dobro, duas vezes, dá 10? É o 5. Nós vimos na máquina de duplica que para sair 10 bolas, dois grupos de 5, foi preciso metermos um grupo de 5. Portanto, resumindo aqui esta afirmação, nós temos que 10 é o dobro de 5, o dobro de 5 é 10. Portanto, resumindo, o dobro de 4 é 8, o 8 é o dobro de 4, 10 é o dobro de 5, o dobro de 5 é 10. Repara que nós aqui estamos a utilizar a linguagem natural, não é? Quando nós escrevemos aqui o dobro de 4 é 8, o 8 é o dobro de 4, estamos a utilizar a linguagem natural. Podemos utilizar a linguagem matemática. Qual seria a linguagem matemática? Seria o dobro de, seria 2 vezes 4 é igual a 8. E isto, em linguagem natural, traduzida para a linguagem matemática, é 2 vezes 4 é igual a 8. E aqui, temos em linguagem natural 8 é o dobro de 4, significa, como é em linguagem matemática, como é que escrevíamos? Escrevíamos 8 é igual a 2 vezes 4. É o contrário, é uma igualdade escrita ao contrário desta. E aqui, do mesmo modo, 10 é o dobro de 5, certo? Então, como é que nós escrevíamos isto? Escrevíamos 10 é igual a 2 vezes 5, certo? E aqui, o dobro de 5 é 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Repara que as igualdades estão escritas de ordem inversa. Percebeste a diferença entre linguagem natural e linguagem matemática? Vamos então resolver agora o exercício número 4, que no fundo temos aqui uma multiplicação na parte de cima, 2 vezes 0, e queremos saber qual é o resultado desta multiplicação. 2 vezes 0, já sabemos que neste caso, qualquer número a multiplicar por 0 é sempre 0. Metemos uma setinha daqui para aqui, certo? E agora temos que ver os outros casos todos. Pôs o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Já vimos que o 2 vezes 0, 2 vezes 0 é 0. Na máquina de duplica, se não metemos nenhuma bola, não sai nenhuma bola. Então ligamos
o resultado desta multiplicação é 0. E agora se quisermos 2 vezes 6. 2 vezes 6 já vimos que metemos 6 bolas, saem 12. Um grupo de 6 passa a 2 grupos de 6. 6 mais 6 dá 12. Portanto, 2 vezes 6 é igual a 12. E agora, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Isto é, metemos na máquina, duplica uma bola, saem 2 bolas. O resultado é 2. E se for 2 vezes 3? É 6. Se metermos 3 bolas, duplicando, obtemos 2 grupos de 3, ou seja, 3 mais 3, 6. A 7 é aquela. Se for 2 vezes 7, é 14. Se metemos 7 bolas, quantos grupos é que vamos ter aqui? 2 grupos de 7. 7 mais 7 são 14. Cá está. Tá? Finalmente, temos o 2 vezes 9, é 18. Se metemos 9 bolas, vamos ter aqui 18. Um grupo de 9, vamos ter 2 grupos de 9. 9 mais 9 dá 18. Resumindo, o que é que nós temos? 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 7 é 14 e 2 vezes 9 é 18. Portanto, podes consultar a tabela manual em tabela e confirmar os resultados. Vamos finalmente à quinta pergunta, que diz completa a série. Tens aqui uma série ou uma sequência, é a mesma coisa. Tens aqui uma sequência de números, uma série de números seguidinhos, e vamos ver, vamos preencher estes números que faltam, tendo em conta aqui a regra que tu notas que está aqui nesta sequência, não é? Para passar do 10 para o 12, quantos é que nós, o que é que nós fazemos? Subtraímos ou somamos? Somamos o quê? Quando? Somamos 2 unidades. Então, vamos confirmar se do segundo para o terceiro é a mesma coisa. De 12 para 14, mais 2 unidades. Pronto, está definida aqui a regra. Estás a ver a dica que eu estou-te a dar? Conhecendo a regra, tu consegues preencher todos, certo? Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Na série ou sequência, analisando todos os termos iniciais e seguidos, portanto, temos que analisar os termos que estão aqui mostrados, que têm os números, que são conhecidos, portanto, temos que verificar qual é a regra. O que é que nós verificamos? Verificamos que para passarmos do 10 ao 12 temos que somar 2 unidades. Para passar do 12 ao 14 temos que somar também 2 unidades. Então, a regra qual é? O número seguinte é igual ao número anterior mais 2, certo? O número seguinte é igual ao anterior mais 2. Qual é o anterior? 10 mais 2 dá 12. Qual é o anterior aqui? É este. É o 12. 12 mais 2 dá 14. Então, e agora este aqui? Qual será? Temos aqui a regra. O termo seguinte é igual ao termo anterior mais 2. Então vamos resolver. Sabendo a regra, nós já sabemos a regra, que é o termo seguinte é igual ao termo anterior mais 2. Qual é o valor deste termo? O termo seguinte, que é este, não sabemos, é igual ao anterior, que é 14, mais 2, quanto é que é 14 mais 2? 16. Muito bem, 16. E agora? O seguinte é o anterior mais 2. 16 mais 2 dá 18. Aqui já conhecemos. O seguinte é 18 mais 2 é 20. Aqui não precisamos de calcular nada. Mas precisamos de calcular aqui. O termo seguinte é igual ao anterior, que é 20 mais 2. Certo? 20 mais 2. São 22. Aqui não precisamos de calcular, que já tínhamos. E agora? Aqui precisamos de calcular. O termo seguinte é igual ao anterior, que é 22 mais 2. É quanto? 24. Muito bem. Temos a sequência toda preenchida. Compreendeste? Portanto, resumindo, a sequência é 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Qual é a regra que nós vemos aqui? Numa sequência tem que haver sempre uma regra. É somar de 2 em 2. A partir do 10. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Portanto, a sequência só tem estes números, mas podia ter mais, não é? Só tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma sequência de 8 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termos, certo? Este é o primeiro termo, este é o segundo, este é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. 8 termos.